Graça e paz, meus irmãos. Que alegria estarmos juntos na presença de Deus. Que alegria podermos estarmos novamente reunidos, novamente juntos para adorar, para louvar o Senhor, para cantarmos ao Senhor, aprendermos com a sua palavra. Faça desse momento um momento especial na sua vida, um momento de culto, um momento de gratidão ao Senhor. E que Deus abençoe a sua vida, te abençoe nesse momento de culto. Muito obrigado por me receber mais uma vez aí, para que nós possamos juntos adorar o Senhor. Enquanto você reúne o seu pessoal aí, eu posso agradecer a Deus pela sua vida, pelas famílias da nossa igreja, por esse tempo que nós temos juntos para louvar e para adorar ao nosso Deus. Vamos orar então para darmos início a esse momento de culto. Meu Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por esses momentos, ó Pai, que nós passaremos na Tua presença, Senhor. Quero te agradecer, ó Deus, pelos momentos de culto, te agradecer, Senhor, por cada situação, por cada momento em que nós passaremos diante de Ti, Senhor. Aceita esse culto como louvor e adoração a Ti, ó Pai. Fala aos nossos corações, nos abençoa com a Tua presença, ó Deus, e aceita esse culto no nome de Jesus. Amém, Senhor. Alerta, terra entoa o canto que ressoa, o mundo pecador tem grande sorte boa, a nova se vos dá, e quão alegre soa, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho homem. Alerta, ó terra entoa, a nova alegre e boa, nasceu o Redentor, nasceu o Rei da Paz, num berço humilde jaz, as asas desse amor, conforto a todos traz. Dizei em alta voz que Cristo satisfaz, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, ó terra entoa, a nova alegre e boa, nasceu o Redentor. Ó povos, exultai, nações, ó jubilai, extinda toda dor, jamais se dá mais. A Virgem deu a luz, a Deus glorificai, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, ó terra entoa, a nova alegre e boa, nasceu o Redentor.
Vamos orar? Vamos orar pelas nossas famílias, vamos orar pelas nossas vidas, vamos orar pela nossa cidade. Nós vivemos um momento delicado na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil, e é importante que nós também estejamos orando, estejamos nos revestindo com a oração, pedindo ao Senhor que nos guarde, que cuide de nós. Faça desse momento um momento especial, eleve seus pensamentos comigo ao Senhor e vamos clamar ao nosso Deus pela nossa família, pela nossa nação. Vamos orar? Pai querido, eu quero agora, Senhor Deus, colocar diante de Ti, ó Pai, as nossas vidas, quero colocar diante de Ti, Senhor Deus, as nossas famílias, ó Pai, que o Senhor esteja nos guardando, esteja nos abençoando, esteja nos livrando de todo o mal, Senhor Deus. Abençoa, ó Pai, a nossa cidade, ó Deus, as autoridades aqui, Senhor, bem como a nossa nação, o nosso estado, ó Pai. Que haja um consenso, Senhor Deus, quanto à medicação a ser passada para a população, Senhor Deus, e nos abençoa e nos guarda, Pai. Nós sabemos que antes da vacina vem o Teu cuidado, vem a Tua mão, vem a Tua proteção, ó Pai, e nós queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que derrame sobre nós o Teu cuidado, Tuas bênçãos, ó Deus, nos guardando e nos livrando desse mal, a nós e aos nossos queridos, aos nossos amados, ó Deus. Quero pedir também a Tua bênção na vida da família da Tua igreja, das famílias da Tua igreja, Senhor, que o Senhor esteja guardando as famílias, ó Pai, trazendo paz, trazendo equilíbrio, trazendo amor, trazendo união, Senhor, que haja consenso nos lares, ó Deus, que haja, Senhor, um desejo de servirmos a Ti como famílias também, ó Pai. Eu te peço, ó Deus, abençoa-nos, abençoa a nossa igreja, abençoa todos nós, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos passar agora esse momento especial, é um momento maravilhoso, um momento que eu gosto muito, um momento que toca muito o meu coração, que é o momento da meditação na Palavra de Deus. Então,
procure estar focado agora nesse tempo, nesse momento. Todas as partes do culto são importantes. Nós já cantamos, já oramos. Agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Então, esteja atento à palavra do Senhor, à leitura da palavra de Deus, que é muito importante. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho no texto de Isaías capítulo 9, de 1 a 7. Né? E o texto de Isaías, ele diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste. Alegraram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida de sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos o fará isso. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala aos nossos corações com a Tua palavra de poder, ó Deus. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos vivendo uma época importante do ano, nós vivemos uma época especial do ano, uma época em que todos gostam de se presentear, todos gostam de receber presentes. Você já recebeu o seu presente esse ano? Já comprou o presente para você entregar à sua família? Não? Ou se já, né? Não sei. Mas todos nós gostamos e pensamos muito na questão dos presentes, nessa época do ano, né? E também nós somos levados a pensar no grande, nós cristãos somos levados a pensar no grande amor de Deus e no seu cuidado para com a humanidade. Ainda que o homem esteja alheio ao Criador, este cuida de nós de um modo todo especial, da sua criatura. Ele cuida muito bem da sua criatura, oferecendo-lhe como presente especial a vida eterna. Então nós estamos pensando aqui no presente, num grande presente que Deus deu. E o texto que nós lemos hoje, o texto que nós acabamos de ler, a profecia de Isaías, essa profecia ela data mais ou menos cerca de 680 anos antes de Cristo. Ela tem mais ou menos esse tempo ali, muitos séculos antes de Cristo. Ela ocorreu num período em que Israel vivia uma grande insegurança, uma insegurança que foi provocada pela rebeldia ao próprio Deus, devido a quê? Devido à prosperidade que foi alcançada pelas pessoas. O reino vivia num momento de grande prosperidade. As pessoas, então, devido a essa prosperidade, passaram a confiar em si mesmas, em si próprias, passaram a confiar na força das suas posses, criando para si, então, falsos deuses. E eles se tornaram, então, ingratos e passaram a negligenciar tudo o que Deus havia feito por eles ao longo dos anos. Tudo aquilo que Deus havia feito por eles ao longo dos séculos começou, então, foi negligenciado por causa desses deuses que eles tomaram para si. Veja que essa é uma característica também do nosso tempo.
é uma coisa que está presente no nosso tempo. E a ingratidão e a autoconfiança afastam cada vez o homem de Deus. Cada vez mais o homem fica distante de Deus por causa disso. E isso traz sérias consequências, consequências muito grandes na sua vida e na vida de todo aquele que coloca outras coisas na frente de Deus. Então nós temos que tomar cuidado também em relação ao que nós colocamos na frente de Deus. Será que estamos colocando outras coisas no lugar de Deus, que estamos criando outros deuses no lugar de Deus? Mas o texto que nós lemos, ele nos leva a pensar em pelo menos 3 verdades que eu quero compartilhar com você nessa noite. Eu gostaria de compartilhar 3 verdades que o texto traz para nós, verdades básicas e muito importantes que Deus traz para nós nessa noite. A primeira verdade é que Deus sara a nossa terra. Essa é a primeira verdade que eu quero compartilhar com você. Logo no início, logo no versículo 1, nós vemos: a terra que estava aflita não continuará na escuridão. É o que o texto diz. Veja que linda promessa do Senhor. O povo que sofria as consequências de seus atos via a aflição da terra. E eles estavam aflitos por causa dessa escuridão, por causa dessa escuridão que se meteram por causa dos seus pecados, por causa dessa escuridão que se meteram por causa da maneira como se relacionavam com Deus, por causa dessas coisas. E a escuridão, ela produz medo. A escuridão, ela produz insegurança. A escuridão produz insatisfação. Ninguém se sente bem na escuridão. Ninguém gosta de ficar na escuridão. Tem gente que até acende a luz para dormir, dorme de luz acesa. Eu sei de gente que dorme com a luz acesa porque tem medo da escuridão, tem medo do escuro. E aí eu me lembro que há alguns anos atrás, houve aqui no Brasil um blackout. Houve um blackout aqui no Brasil e naquela noite o Brasil inteiro ficou no escuro. Imagina no escuro, sem celular, sem energia elétrica, sem telefone. E diante de uma escuridão que invadiu a noite toda, as pessoas ficaram em pânico. Muitas pessoas correndo de um lado para o outro, sem ter informações, sem conseguir se comunicar uma com as outras. E muita gente pensou que aquele dia era o dia final, era o dia da volta de Cristo. Muita gente se assustou, muitos crentes, inclusive, se assustaram naquele dia, porque nunca viram isso. E foi um pânico geral. Assim estava o povo de Israel naquela ocasião. Eles estavam assim, aflitos, eles estavam em pânico, eles estavam desesperados, porque eles estavam mergulhados na mais densa escuridão. E a sua terra estava doente. E hoje eu quero perguntar para você: como está a sua terra? Como está a sua vida? Como está a sua família? Como está o seu lar? Como está a sua terra? Como está a sua vida diante de Deus? Luz ou trevas? Paz ou aflição? Como você está nesse momento? A promessa é clara. A promessa de Deus aqui no texto é clara. A promessa de Deus aqui no texto é clara. A terra não continuará na escuridão. A terra não continuará na escuridão. Assim como no dia da criação, quando Deus disse: haja luz, Ele vai estabelecer a luz, Ele quer estabelecer a luz na minha, na sua vida e na vida de todos. Deus quer iluminar a sua terra, que talvez até em algum momento possa ter sido iluminada. Talvez essa terra já tenha brilhado, já tenha tido muita luz, muito brilho, mas talvez já não esteja mais brilhando tanto assim. Talvez já não esteja mais tão iluminada assim. E a verdade é que a luz produz alegria, a luz produz segurança, ela produz tranquilidade, ela produz uma série de fatores, e quem anda na luz sente paz e sabe para onde vai. O interessante é isso, porque quem está na luz sabe para onde vai. E quando Jesus chega, acaba a escuridão, porque Ele é a luz do mundo. Quando Ele chega num lugar, acaba essa escuridão, as trevas vão embora, e Ele é o sol que dissipa toda a treva, toda a escuridão. Quem vê a luz se alegra. E ela faz bem, não apenas para os olhos, mas também para o coração.
A luz, ela faz bem para o coração, faz bem para a alma. É comprovado, pesquisas científicas comprovam que pessoas que moram em casas mais iluminadas, mais claras, são pessoas mais felizes do que as que moram em casas mais escuras. A escuridão, ela traz melancolia, ela traz depressão, mas tem muita gente que está vivendo na penumbra. Tem muita gente que está vivendo na sombra espiritual e, por causa disso, não é feliz plenamente. Nós fomos chamados para viver na luz. Nós fomos chamados para viver na luz e vivemos felizes, estarmos bem nessa luz que é Jesus. E o homem e a mulher que está na luz têm uma vida diferente. Tem uma alegria completa que não tem fim. Então olhe para a luz, olhe para Jesus, deixe Deus sarar a sua terra, você que anda aflito, você que talvez esteja aflito, esteja diante de tantas situações do próprio momento em que nós vivemos, deixe que Jesus ilumine a sua terra. Olhe para Ele, deixe Deus sarar a sua terra. E o texto apresenta também uma segunda verdade que está no versículo 4. Está lá no versículo 4, quebraste o jugo que pesava sobre eles. Versículo 4 traz essa expressão, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. Quando Jesus, que é a luz, chega, ele quebra todo o jugo. Ele quebra o peso do pecado posto sobre os nossos ombros. Jugo aqui é a mesma coisa que a palavra canga, é a mesma coisa que aquela canga. Quem é do Nordeste, quem já esteve lá sabe o que eu estou dizendo. É aquela canga que é colocada nas costas do boi para puxar o arado no campo. Jesus não somente tira todo o peso de sobre as suas costas, como também leva a opressão que o aflige. Ele leva a opressão que está afligindo, e a vara do opressor foi quebrada por Cristo na cruz. A vara do opressor foi quebrada por Ele na cruz, mas tem muita gente carregando um peso enorme nas costas, tem muita gente arqueado, carregando pesos e fardos enormes nas suas costas, porque não tem contado com o favor de Deus. Embora tenha caminhado, embora tenha feito tantas coisas, acabam lutando sozinhos contra esse tirano chamado pecado, que as escraviza e traz consequências terríveis na sua vida. E o resultado é o sofrimento, é a dor, as lágrimas, é a consciência de estarem longe da vontade de Deus e um viver que não é pleno. E a pergunta é até quando nós teremos que lutar, até quando você vai lutar com suas próprias forças contra um inimigo que é bem mais forte que você. Há muitas pessoas, inclusive nas igrejas, que carregam pesos desnecessários, carregam fardos enormes, porque não têm uma vida no altar de Deus. A essas pessoas, o opressor vem e coloca um peso que muitas vezes até maior do que o anterior. Mas para você que anda oprimido, para você que anda cabisbaixo, para você que anda, que acha que talvez esteja sem saída, a grande notícia é que Jesus quebrou o jugo. Jesus quebrou a vara e o domínio do opressor em sua vida. E o diabo é um mentiroso, ele não pode dominar. Ele não pode dominar, não pode fazer nada contra aqueles que estão debaixo da graça de Deus. Mas muitas vezes ele engana os desavisados, muitas vezes ele vai enganando as pessoas, e não se deixe enganar, não se deixe iludir. O próprio Senhor disse: tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é leve. E muitas pessoas se deixam enganar e se deixam embaraçar pelo caminho, e quando vêm, não tem mais aquela alegria do primeiro amor. Já não tem mais aquela alegria de antes, porque pensam que não estão completamente livres. Porque pensam que cometeram coisas ou foram açoitados por coisas e voltaram então ao seu estado inicial. Meu irmão, minha irmã, se alguma coisa tem te aprisionado, se algo tem tirado a sua paz, se algo tem tirado a sua alegria, é muito simples, peça perdão a Deus,
Porque Jesus te faz livre de qualquer condenação. Jesus te faz livre de qualquer situação. E ele mesmo, em Romanos 8:1, afirma que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há mais condenação. Se você está verdadeiramente em Cristo Jesus, não há mais condenação sobre sua vida. Então não ouça as mentiras do inimigo tentando o acusar, tentando o entristecer, tentando o impedir de caminhar, tentando roubar a sua alegria. Se você errou, se você está em alguma situação, simplesmente peça perdão a Deus e caminhe alegremente no Senhor, porque Ele já quebrou a vara do opressor. Mas ainda há uma terceira verdade, e a terceira verdade diz que Deus nos ama, e por isso Ele nos presenteou. Deus nos presenteou por causa do seu amor. Deus nos presenteou por causa do seu grande amor. E o amor de Deus é tão grande a ponto de nos presentear com o seu Filho. Veja lá o verso 6. O verso 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse é o presente, o amor de Deus, que é tão grande a ponto de nos presentear com seu Filho, que veio para sarar a nossa terra, que veio para quebrar o jugo, que veio para quebrar a vara da opressão de cima de todo aquele que quiser ser verdadeiramente livre. E veja que este não é um presente comum. Um menino que tem todo o poder para governar, que tem um nome que é maravilhoso, não apenas porque é notável, mas porque os seus atos são maravilhosos. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso no amor, Jesus é maravilhoso no perdão. Jesus, ele dá a todos sem querer algo em troca. Jesus concede o amor, concede o seu perdão, concede a sua presença a todos sem querer nada em troca. Nenhuma pessoa que procurou Jesus voltou para trás sem ser atendido. Nenhuma pessoa que procurou Jesus, mesmo sendo desprezada por todos naquela sociedade, nunca foi desprezada, nunca foi desamparada por Jesus. E assim Ele vai cuidando de nós, e por isso Ele é maravilhoso. Jesus, Ele é maravilhoso porque Ele ama a mim e porque Ele ama você, independente do que nós somos, independente do que nós fizemos, independente do que nós venhamos a fazer. Mas Ele também é conselheiro. E os seus sábios conselhos estão à disposição de todo aquele que quiser ouvi-lo. E nós precisamos ouvir o Senhor. Estamos num tempo de muita carência, onde as pessoas não querem ouvir a voz de Deus. Querem ouvir outros, querem pagar para serem ouvidos, mas não querem ouvir ao Senhor Jesus. E nós precisamos parar essa correria que nós vivemos para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz de Jesus. Mas Ele também é todo-poderoso, Ele é eterno, Ele é o príncipe, Ele é o Rei da paz. Pois Ele estabelece a paz dentro de cada um de nós. E as pessoas estão em guerra uns com os outros. Nesse momento, as pessoas guerreiam umas com as outras, mesmo nesses momentos de pandemia, quando as pessoas parecem se aproximar, querem se aproximar mais por causa dos isolamentos, nós continuamos a ver as pessoas em guerra uns com os outros. Muitas famílias têm ficado muito desunidas nesse tempo. Muitos divórcios têm sido levantados nesse tempo, justamente porque as pessoas não estão conseguindo conviver, não estão conseguindo ficar juntas. E é muito triste sabermos que, nesse momento, as famílias vêm se desunindo por causa disso. Não é? Então, nós precisamos buscar em Deus, precisamos buscar os seus conselhos, precisamos buscar nele os seus sábios conselhos, que estão à disposição de todo aquele. Basta nós queremos ouvi-lo, basta nós queremos ouvir ao Senhor. E Ele também é todo-poderoso e eterno. É o príncipe, o Rei da paz, pois Ele estabelece a paz dentro de cada um de nós. As pessoas que continuam guerreando uns com os outros, fazem isso por falta dessa paz.
E Jesus faz cessar toda a guerra, Jesus faz cessar toda a luta, Jesus faz cessar toda a ansiedade, Ele faz silenciar o nosso coração e acalma o nosso coração em meio às tempestades. Pois é Ele quem luta as nossas batalhas, pois é Ele quem luta as nossas guerras, as nossas lutas. E quem tem Jesus não precisa mover um só dedo diante das lutas, diante da guerra. É só orar. É só pedir a Ele e tudo se resolve. Peça ao Senhor, se você tem uma luta, se você tem um problema, se você está enfrentando alguma dificuldade, talvez que pareça maior, que seja maior que você, que talvez pareça insolúvel, peça ao Senhor, peça a Ele, peça com fé, e Ele tudo resolve, tudo se resolve. Mas muitos ainda não entenderam isso e por isso ficam desesperados, correndo de um lado para o outro, na hora difícil, porque não dependem e não confiam inteiramente nele, como o povo de Israel, lá do início do texto, que aprendeu a confiar em si por causa da calmaria, que aprendeu a confiar em si por causa da prosperidade, que aprendeu a confiar em si por causa de tantas coisas à sua volta e fizeram dessa confiança os seus próprios deuses, dessa autoconfiança os seus próprios deuses. Hoje nós não temos mais a Baal, que era adorado lá no meio do povo, mas nós temos outras questões que se levantam e que vão tomando o lugar de Deus nas nossas vidas. Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas querem o Deus da prosperidade, o Deus que vai trazer dinheiro, que vai trazer riqueza, que vai trazer bens, que vai trazer posição, que vai trazer nome, e as pessoas em busca desse Deus vão olhando, vão procurando, e se não encontrarem isso, então não quero esse Deus para mim, eu quero só um Deus que me dê bens e riquezas, e vão perdendo os valores, e vão deixando de confiar realmente em Deus, e vão deixando de confiar em Deus na hora das dificuldades, na hora da prova, na hora das lutas, por entenderem que elas nem deverão acontecer. Mas a promessa do Senhor é que Ele cuidará de nós, que Ele cuidará de nós em todos os momentos e que estará conosco nas horas difíceis. Jesus estabelece a paz entre o homem e Deus. Precisamos confiar os nossos cuidados inteiramente em Jesus, porque Ele estabelece a paz entre o homem e Deus e nos livra de todas essas coisas e principalmente da condenação eterna. Jesus nos livra da condenação eterna. Jesus nos livra e o maior presente é nos livrar da condenação eterna e nos garantir a eternidade com Ele, a eternidade com Deus. Jesus é a prova do amor de Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu o que tinha de mais precioso, o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nesse Natal, receba o presente de Deus. Receba Jesus completamente em sua vida. Se você não fez, tem oportunidade de fazê-lo, não deixe passar esse tempo, não deixe passar essa ocasião sem permitir que Jesus nasça no seu coração. Hoje muitas pessoas, muitas igrejas, muitos lugares têm comemorado a manjedoura, o nascimento de Jesus ali, mas eu digo, essa manjedoura tem que estar no nosso coração. Jesus tem que encontrar lugar para nascer no nosso coração e a cada dia. E se Ele ainda não nasceu no seu coração, nesse dia, nesse momento, nessa oportunidade, permita que Ele nasça no seu coração. E se Ele já nasceu no seu coração, e se Ele já vive em seu coração, se Ele já vive com você, renove seus votos com Ele. Renove seus votos com o Senhor. Reveja seus conceitos. Talvez seja a hora de valorizarmos mais esse presente. Talvez seja tempo de darmos mais atenção ao presente que Deus nos deu. E nós preocupados, então, em presentear outras pessoas, em receber presentes de outras pessoas. Temos um presente maravilhoso que Deus nos deu e que Deus nos dá, que é a vida eterna. Então vamos valorizar esse presente ainda mais, vamos viver mais na presença do Senhor.
Pense nisso, que Deus te abençoe nessa ocasião, nesse Natal. E se você tem tido por companheiras a tristeza e a solidão, é sinal que a sua terra precisa ser sarada. Se você tem enfrentado lutas, se você tem enfrentado confusão, é sinal de que a sua terra precisa ser sarada. Como está a sua terra? Se você está oprimido e não sente a verdadeira paz e a alegria duradoura, é porque ainda falta alguma coisa. Deixe Jesus assumir o controle total de sua vida. Deixe Jesus nascer no seu coração ainda hoje. Que Deus te abençoe. Vamos orar, vamos falar com o Senhor, vamos falar com o Senhor nesse momento e nós vamos agradecer a Ele por esse presente maravilhoso que Ele nos deu. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós queremos, ó Pai, reverentemente agradecer ao Senhor, ó Deus, pelo presente que o Senhor nos deste. Quero agradecer ao Senhor pelo presente da salvação, quando nós pecadores não merecíamos esse presente, quando nós pecadores não merecíamos nada, e o Senhor, movido por amor, envia seu Filho para um dia morrer em nosso lugar e nos garantir a vida eterna, e podemos estar diante de Ti, podemos estar na Tua presença, nesse momento e na eternidade, Senhor. Eu quero te agradecer por isso, ó Pai, e quero pedir ao Senhor que esteja abençoando, ó Deus, esteja nos abençoando, abençoando a Tua igreja, abençoando aqueles que estão nos assistindo nesse momento, Senhor Deus. Se alguém ainda não abriu o seu coração, se alguém ainda não entregou a sua vida ao Senhor, se alguém ainda, ó Deus, não goza da verdadeira paz, não recebeu esse presente, ó Deus, que possa, Senhor, ter esse encontro contigo, que possa abrir esse coração e pedir ao Senhor que venha fazer morada e trazer a paz e sarar a terra, ó Deus. Se alguém tem enfrentado lutas na sua casa, no seu lar, na sua vida, a indecisão, se alguém tem enfrentado, Senhor Deus, a dúvida nesse tempo difícil, se alguém está desanimado, Senhor Deus, talvez até pensando em voltar para trás, ó Pai, que o Senhor sare essa terra, que o Senhor sare as famílias, que o Senhor sare os nossos corações e que nós possamos ter a verdadeira paz e a alegria de ver Jesus nascer a cada dia nos nossos corações. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Em redor
Graças a Deus, nós estamos chegando ao final de mais um culto. Esse culto de hoje é um culto especial, é um culto que nós pensamos no Natal, em que nós começamos a celebrar o Natal. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um Natal maravilhoso, que o seu Natal seja repleto de paz, repleto de alegria e da presença do Senhor Jesus. Mesmo que seus familiares não possam se reunir, mesmo que você não consiga fazer aquela reunião tão grande como gostaria, que você tenha certeza de que Jesus está presente no seu lar e que você queira a presença dele no seu lar. Ele é o convidado especial, é para ele tudo isso, não é? Então, que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esses momentos aqui passados, pelos momentos de culto. Queremos agradecer ao Senhor por cada momento, por cada cântico, pela tua palavra, Senhor Deus. E agora, ó Deus, eu quero pedir a tua bênção e a tua direção na vida da tua igreja, na vida do teu povo, deste que nos assiste nesse momento, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, nos dando paz, nos dando alegria e concedendo uma semana de vitórias, ó Deus. Abençoa o teu povo e que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Dá um grande abraço aí quem está do seu lado. É o abraço do pastor. Se sinta abraçado, receba um abração aí nosso aí e que Deus te abençoe.